Os vencedores não cedem para as emoções, os vencedores não são medianos, os vencedores são focados, são determinados, pagam o preço certo. Os vencedores não buscam atalhos, eles têm consistência, eles pagam o preço certo no dia a dia, eles não cedem para as emoções, eles não ficam apegados a coisas pequenas. Gente grande, gente de uma mentalidade grande, ela não fica esperando alguém ser um exemplo para ela se inspirar, ela se torna um exemplo. As pessoas grandes internamente, elas querem crescer todos os dias. Será que nós buscamos crescer todos os dias? Isso é algo que tem que estar dentro de todos nós. Eu vou terminar esse dia melhor do que ontem, melhor do que quando eu comecei. Então, se você está falando as mesmas coisas, os mesmos problemas, tem os mesmos vícios de fala, de linguagem, de negatividade, não está evoluindo, não está crescendo, não vai ser épico. Não, por quê? Porque está na cara. Os vencedores, eles não ficam apegados a coisas pequenas. Pessoas grandes, elas buscam consciência, porque ela não quer perder tempo com bobagem, com ingratidão, com reclamação. Ela tem uma meta, ela tem a meta, tem alvos, tem sonhos. Eu vou crescer, eu vou desenvolver. Porque quando eu não cresço, eu fico no mesmo lugar? Não, eu diminuo. Se eu não estou crescendo, eu começo a diminuir. Pode prestar atenção. Uma pessoa, se ela tem uma doença, ela fica acamada, ela não fica igual, ela começa a perder massa. Ou seja, se eu não cresço, eu diminuo. Então, pessoas grandes internamente, elas não andam com fofoqueiros, elas não andam com vitimistas, ela quer subir, ela não quer descer. Então, ela não quer estar com pessoas que vão diminuir o ritmo dela, a média dela, ela quer subir. Então, se nós não tomarmos as decisões certas que vão nos impulsionar para essa grande vida, ou seja, se eu não tomo as decisões inteligentes, o diabo vai tomar por mim. A gente é engolido pelo padrão, a gente é engolido pela mentalidade coletiva. Quando nós não subimos, quando nós não saímos, nós somos engolidos. E muito desses travamentos, dessa coisa que a pessoa só patina, tem a ver com orgulho. E Deus, a gente sabe, Deus fala comigo, Deus se opõe aos orgulhosos. Então, o orgulho não é totalmente aquela pessoa que é arrogante. Não, o orgulho é aquele que só pensa nele. As coisas têm que ser boas só para um lado. O orgulhoso é aquele que não quer mudar. O orgulhoso é aquele que não quer aprender, que ele fala, eu não consigo, eu não dou conta, é difícil demais. Ou seja, ele não está disposto a aprender. Ele não está disposto a se abrir para coisas diferentes. Ele não está disposto a pagar o preço para que a vida dele mude. É a vida dele que está sendo prejudicada. Então, o orgulhoso, quando ele não quer fazer o que ele tem que fazer, ele olha para os outros. Ele é julgador, ele é malicioso. Ele é aquele, pessoal, isso é triste, né? Isso é chato demais, né? É aquele que tem a solução para todos os problemas, menos para a vida dele. Ele vê os problemas, ele é um apontador de erros. Ele não é um realizador. Ele não é uma pessoa que está envolvida com coisas relevantes. Ele sabe o problema de tudo, mas ele não tem resultado na vida dele. Então ele só está para falar. Como aquela palavra, né, que o tolo, ele está satisfeito só em colocar para fora a opinião dele. Ele não está querendo aprender. Então, uma pessoa assim não é um vencedor. Afinal, os vencedores estão ocupados com coisas, fala comigo, com coisas relevantes. E buscar problemas, criticar os outros, cuidar da vida alheia, não é algo relevante. Sim ou não, pessoal? Então a gente precisa olhar para a nossa vida. Será que a gente ainda tem mantido aquele padrão de começar as coisas e parar? Esse é o mal da maioria das pessoas. Ele começa a plantar e depois ele para de plantar. Aí ele termina o ano do mesmo jeito, falando igual ele começou o ano, igual ele falou ano passado. Não, porque agora eu vou fazer. Ele começa e ele mantém esse padrão, ele não quebra esse padrão, ele não rompe esse padrão. A gente precisa plantar.
A palavra diz: não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio você colherá. Como é que termina, pessoal? Se não desanimar. Eu planto, mas eu desanimo, então não vou colher. Nunca vai chegar o tempo próprio, porque eu não espero o processo. Eu não vou plantando, porque a palavra me mostra: tudo que eu plantar, eu vou colher. Então eu vou plantar generosidade, eu vou aliviar a vida dos outros, eu vou orar pelos outros. O que vier às minhas mãos, eu vou fazer com toda a minha dedicação. Eu aprendi que é valorizando as pequenas coisas que eu vou viver as grandes coisas. É no pouco que eu mostro o meu caráter. Então a gente sabe o que fazer. Se Deus se opõe aos orgulhosos, então qual que é o resto do versículo? Deus exalta os humildes. Então a humildade é um estilo de vida. Então eu tenho agido em humildade? Eu tenho sido quem eu devo ser? Eu não estou tentando ser o outro, eu estou sendo eu mesmo. Porque eu entendi que Deus trabalha com cada um de uma forma única. Veja cada herói da fé, cada um desses, cada homem, cada mulher. Deus trabalhou, foram pessoas extraordinárias do jeito delas, com as características dela. Então eu não quero me parecer com o outro. Todos nós temos que ter o mesmo espírito, mas cada um com as suas características. Porque Deus está trabalhando comigo, vai trabalhar com você de uma outra forma, com o outro de outra forma, e todo mundo, se der condições, vai ser extraordinário. Então a gente pode ver na palavra exatamente isso. Davi tocava harpa muito bem, mas ele também era um guerreiro com cara de leão. Lembra dessa palavra, dessa passagem? Ele tinha cara de leão, porque os soldados que estavam com ele tinham cara de leão. Qual era a referência deles? Davi. Então se os soldados tinham cara de leão, é porque Davi tinha cara de leão. Sim ou não, pessoal? Mas também ele tocava harpa. O Neemias, ele era uma pessoa, o copeiro do rei, ou seja, ele vivia numa vida mais confortável, num lugar seguro, não pegava sol, não pegava chuva, comia bem. Foi para um lugar feio, difícil, e estava lá com a sua espada na mão, mas também levantando, pegando tijolo, a pá, tudo que precisava lá para reconstruir os muros. Ou seja, a gente precisa dessa força, e a gente precisa também dessa flexibilidade, dessa abertura mental. Senhor, eu estou aberto, eu quero aprender. Suave por um lado, mas corajoso pelo outro. Então é esse equilíbrio, esse discernimento do que eu devo fazer, onde eu tenho que estar em cada momento. Então uma pessoa guiada por Deus, ela sabe se portar em cada situação. Jesus tinha uma suavidade com as pessoas, mas ele tinha uma firmeza muito grande com os religiosos. É igual esses dias veio uma pessoa conversar comigo, falando que ele estava com um problema na empresa, e o problema estava lá que estava com um filho naquela empresa, e o filho estava fazendo o que queria. Aí eu esperei ele terminar tudo, eu falei para ele: o problema está no Senhor. O problema é o Senhor. O senhor veio aqui me perguntar, onde está o problema? Está no Senhor. Porque chegou até tal ponto por falta de limite. Então quis ponderar, quis ajustar, quis tratar com amor de uma certa forma, e foi ganhando espaço, ou seja, tem que ter equilíbrio. Tem um momento que não é hora de ter suavidade, é ter hora que tem que ter o limite. Senão o negócio vai destrambelhando, vai escalando para um negócio que depois fica muito mais difícil. Igual hoje eu conversando com as minhas meninas, a gente lá conversando, alguns ajustes que precisavam fazer, e eu falei para elas: filhas, tudo que eu faço, tudo que eu estou falando, corrigindo, é por amor. Se eu deixar de falar, mostra que eu não estou nem aí para você, que eu não amo vocês. Mas eu tenho um tom, eu sou homem, eu não vou falar como a sua mãe tem que falar com vocês. Sua mãe tem que ter uma suavidade, e eu, por ter meninas, eu também tenho que trabalhar uma suavidade. Claro, não vou falar: não, você aceita do jeito que tem que ser, do jeito que eu sou. Não, eu vou me ajustar.
mas tem um tom. No começo do relacionamento, eu tinha diversas situações desse nível com a Mariana, porque às vezes o que eu estava falando para ela era só o meu tom, ela que cresceu sem homem nenhum, só com mulheres, então tudo achava que estava querendo ofender, atacar de uma certa forma, mas não, é o tom. Falo mais alto, mais firme, mas não vou gritar, aí eu perco a razão. Então tem que saber, tem que ter esse discernimento. Então está aberto para crescer e enfrentar cada um desses desafios. Então a gente vê, Davi ele ficou muito bom na harpa, mas ele também ficou muito bom na funda. Quando ele teve a oportunidade para tocar para o rei, ele tocou. Mas quando ele teve a oportunidade de enfrentar o inimigo, também estava preparado. Então se a gente ficar esperando aqui alguma motivação para fazer o que tem que ser feito, nós nunca vamos fazer nada. Nós não podemos, fala comigo, eu não posso ser movido por motivação. Eu tenho que ser movido por decisão. É decisão. Decisão de mudar. Fala, decisão de mudar. Decisão de acreditar. Decisão de declarar. Decisão de aprender. São decisões.